Bom dia. Obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. Fico muito feliz com essa procura. Poxa, muito feliz mesmo de ver que as pessoas estão dispostas e interessadas em ouvir, trocar ideia e falar sobre um tema que, para mim, é muito valioso, o tema do mês do Creative Mornings, que é Collaborate, mas também falar sobre empreendedorismo criativo, nova economia, enfim. E antes da gente começar, como é cedinho ainda, eu queria propor aqui um breve exercício de presença para vocês. Eu só quero que, na verdade, faça quem se sentir à vontade, tá? Mas só para a gente se conectar, chegar e começar o dia. É super simples, não dói nada, juro. É um exercício que tem me ajudado a me policiar quando o ritmo começa a acelerar demais. Então, é assim. Uma sentada aí, ajeita a postura, sente o corpo, dá uma radiografada geral no teu corpo, passa lá pelo pé, pelo tornozelo, perna, joelho, as coxas, cintura, abdômen, peito, os ombros, os braços, pescoço, a cabeça. Aí dá uma pressionadinha assim, ó, no pé, no chão, para dar uma enraizada, sentir que a gente está aqui, que a gente chegou, que a gente está conectado, que a gente está presente. Dá uma respirada mais funda. Agora sim, estamos prontos para começar. Obrigada, vocês já começaram o dia colaborando comigo para a gente se conectar aqui nesse momento. E antes de eu me apresentar melhor e falar um pouquinho o que me traz aqui, eu queria saber um pouquinho de vocês. Quem aqui é empreendedor ou já teve o próprio negócio? Legal. Quem trabalha em grandes empresas ou empresa mais convencional, estruturada? Também? Tá faltando gente levantar a mão aí, pô, não é possível. Quem que, independentemente de trabalhar com empreendedorismo ou em grandes empresas, acha que tem uma postura empreendedora diante da vida? E aí, postura empreendedora significa o quê? Sei lá, na política. Inventar novas formas de participação política, por exemplo. Ter uma postura empreendedora na sua comunidade. Ou seja, ter vontade de encontrar formas com os recursos que você tem para transformar realidades. Enfim. Quem acha que tem postura empreendedora aqui, independentemente de ser empreendedor ou de ser funcionário colaborador? Legal. Muito bem. Engraçado que nessa pergunta as pessoas ficam um pouco tímidas, assim, não sei, tá, você tem postura empreendedora? Não, aposto que vocês têm, vocês estão aqui, vocês estão interessados nesse assunto, se não têm, estão loucos para ter postura empreendedora. E por que eu faço essa pergunta? Eu acho que a gente tem, naturalmente, essa associação com o empreendedorismo e ter o próprio negócio, né? Mas nem sempre empreendedorismo está ligado a ter a sua própria empresa, né? Tem conceitos como intraempreendedorismo, por exemplo, que a gente estava até conversando ontem com o Diego, que é exatamente levar o mindset das startups para dentro das grandes empresas ou das corporações. Então, tem várias formas de exercer o empreendedorismo. Bom, agora que eu já sei um pouquinho de vocês também, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Mariana, sou jornalista. Eu hoje trabalho numa empresa chamada F451. Quem conhece o livro ou já viu o filme, é Fahrenheit 451. No livro é a temperatura na qual o papel queima. Essa empresa, onde a gente produz conteúdo, é uma empresa de mídia, ela é originalmente digital, embora, além dos sites próprios que a gente tem lá, como o Gizmodo Brasil, por exemplo, a gente produz conteúdo
nos mais diversos formatos para clientes, empresas, enfim. E todo mundo lá, de certa forma, também tem uma postura empreendedora, porque hoje a gente está desbravando um território que está se reinventando, que é esse território da comunicação, ou como a gente consegue produzir conteúdo de boa qualidade sendo sustentável financeiramente. Né, tem alguns segmentos hoje que estão se reinventando e a comunicação, o jornalismo, é um deles. Como resultado de uma pesquisa que eu comecei a fazer em 2012, eu publiquei esse livro chamado Empreendedorismo Criativo. E, na verdade, ele tem um intertítulo bem grande, Como a nova geração de empreendedores brasileiros está revolucionando a forma de pensar conhecimento, criatividade e inovação. E por que esse intertítulo tão grande? Porque não é fácil você dizer do que trata esse tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo criativo. O criativo ajuda, na verdade, a qualificar o tipo de empreendedorismo. E qual foi a minha pesquisa? Eu estava muito interessada em conhecer empresas e as pessoas por trás dessas empresas que estavam conseguindo, de fato, inovar no Brasil. A gente ouve muito, né, que o brasileiro é um criativo, que ele é empreendedor, e realmente tem muito empreendedor no Brasil. E quando você vai fazer um raio-x do empreendedorismo no Brasil, esse cenário melhorou muito nos 10 últimos anos. Né, o empreendedorismo passou a ser de necessidade, quando a pessoa não encontra recolocação ou colocação no mercado de trabalho, e aí precisa abrir o próprio negócio para sustentar a sua família, para se sustentar, e passou a ser empreendedorismo de oportunidade, quando as pessoas, de fato, reconhecem uma oportunidade de negócio. Mas, apesar dos ganhos, apesar das melhorias, ainda se inova muito pouco no Brasil. São novas empresas e velhos negócios. O perfil da empresa, da nova empresa no Brasil, ainda é o de oferecer serviços e produtos que a gente conhece, de usar uma tecnologia de pelo menos mais de 5 anos e voltar completamente o olhar para o mercado interno, não para o mercado global. E nessa pesquisa que eu fiz por conta do livro, eu fui buscar exatamente quem eram essas empresas que, apesar desse cenário, estão conseguindo inovar no Brasil. E quem são as pessoas por trás dessas empresas. E aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essa nossa conversa de hoje, eu vou trazer esses 3 temas: empreendedorismo criativo, o tema de hoje, e trazer alguns exemplos práticos para a gente não ficar num plano muito abstrato. Então, vamos lá. O que é esse tal de empreendedorismo criativo? Alguém aqui tem uma ideia, um palpite, uma opinião? Bom, depois a gente abre para as perguntas para a gente não desfocar demais, mas vamos lá. Empreendedorismo criativo é isso, são as empresas e as pessoas que estão conseguindo oferecer novos produtos e serviços, produtos inéditos, originais, ou ainda que estão conseguindo reinventar produtos e serviços da forma como a gente os conhece, né? O que significa isso? Vou dar um exemplo prático. Mesa e cadeira. Alguém conhece uma empresa chamada Mesa e Cadeira da Bárbara Soalheiro? A Raquel conhece. A mesa reinventa a experiência de um workshop. É uma experiência completamente diferente. Ela tenta criar uma experiência ideal de trabalho. A referência que a gente tem é de workshop, mas é algo completamente diferente. Muitas vezes, empreendedores criativos e empresas inovadoras tratam de assuntos que não são nada inovadores, como educação, conhecimento, política, mas tratam de uma forma muito diferente. São empresas que é um tipo de empreendedorismo, né, que derrete as formas mais convencionais de se estruturar uma empresa e um negócio. O que significa isso? São lugares em que, por exemplo, não há estrutura hierárquica. São estruturas completamente horizontais. Ou lugares em que a diversão e o prazer estão, de fato, muito ligadas ao trabalho, à atividade de cada uma das pessoas. São lugares que privilegiam, por exemplo, o nosso lado B. A gente não é uma coisa só, né? Então, tem a Raquel, que é empresária, mas que também gosta de cozinhar, que gosta de tirar foto, que gosta de dançar. E por que isso tem que estar dissociado do trabalho que ela exerce no Sebrae, por exemplo?
Se tiver um projeto de dança e a Raquel gostar de dançar, poxa, vai tocar esse projeto, você vai fazer melhor, né? Então, esse lado B está inserido no contexto profissional. É um tipo de empreendedorismo que é feito por pessoas que estão conseguindo, de alguma forma, e isso eu acho super importante, conciliar trabalho com propósito de vida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que estão conseguindo criar para si um tipo de negócio muito perto do ideal. E o que é um negócio próximo do ideal? Eu acho que é quando a gente está exercendo a nossa potencialidade máxima, ou seja, quando a gente está, pelo nosso trabalho, conseguindo tirar a nossa melhor versão de si mesmo, e quando esse trabalho está muito ligado aos nossos valores mais essenciais, ou seja, aquilo que é mais valioso para a gente. Né? A gente passa 10, 8 horas por dia trabalhando, pô, a vida é uma só, isso tem que fazer sentido. Né? Então, quando eu falo que estão conseguindo criar para si um tipo de trabalho ideal, tem a ver com isso. São pessoas que buscam projetos de valor compartilhado e impacto social. O que é valor compartilhado? É quando um projeto não só dá lucro, porque ele precisa ser viável financeiramente, mas que ele deixa um legado também para a sociedade. Né? Impacto social, a mesma coisa, algum impacto positivo. É um tipo de empreendedorismo, como a gente falou, que envolve pessoas que estão extremamente preocupadas com ter um trabalho que tem a ver consigo mesma. E muitas vezes, para isso, você não encontra um trabalho pronto no mercado. Por isso que essas pessoas estão saindo do mercado para inventar um trabalho diferente. E são exatamente essas empresas que têm essa característica e que estão nesse segmento de empreendedorismo criativo ou empresas inovadoras. E aí eu costumo dizer que são pessoas, né, que estão por trás dessas empresas que operam no modo meio hacker. Por que operam no modo meio hacker? Porque essas pessoas conhecem extremamente bem o sistema, conhecem muito bem o mercado mais convencional, conhecem as regras, por exemplo, de uma corporação, dialogam muito bem com esse sistema, mas usam esse conhecimento para driblar o sistema. Usam o conhecimento para tentar transformar situações ou realidades das quais elas não concordam ou acham que podem ser de um jeito diferente, de um jeito melhor. E são pessoas que, no fundo, esperam transformar o mundo como resultado do seu trabalho, começando muitas vezes por transformar a própria relação que a gente tem hoje com o trabalho, transformando, por exemplo, as estruturas mais convencionais de uma empresa. Quando eu estava procurando uma imagem para ilustrar, né, Collaborate, eu vi um monte de imagens que você pode usar livremente, que era basicamente vi um monte, a mais comum. Eu falei, puxa vida, mas isso não ilustra exatamente, né, esse espírito mais colaborativo. E aqui essa situação, no mesmo momento que eu estava procurando uma foto, uma imagem para ilustrar, eu dei uma entradinha no Facebook, falei, não estou achando nada que eu achei interessante e tal. E aí eu entrei no Facebook e veio aquele aviso do Facebook, Mariana, suas memórias, tal, porque, né, tem essa coisa. E aí veio essa foto que é de 5 anos atrás, e era a seguinte situação. Eu estava com uns amigos, que são os amigos desde infância, de pré-adolescência, fazendo uma trilha na Noruega. E aí a gente já estava cansado, com frio, e a trilha levava a gente para um penhasco. Tem uma vista incrível, mas é um penhasco gigantesco. E aí quando a gente estava chegando, era uma mistura assim, de sentimentos, de sensações. Assim, tinha o cansaço, o medo de chegar perto do penhasco, o frio. E aí estava todo mundo assim, meio ali na beira, sem chegar até sem chegar até lá perto do penhasco. E estava vendo que todo mundo estava meio que compartilhando dessas sensações. Aí um olhou para a cara do outro, se abraçou, ficou bem juntinho ali, e aí todo mundo chegou junto no penhasco. Eu falei, se essa imagem aqui é que melhor ilustra colaboração, colaborar, eu prefiro essa daqui. Então, para mim, é uma imagem ilustrativa, eu escolhi essa por conta disso. Mas como que o espírito colaborativo está contribuindo para o empreendedorismo criativo e para a própria economia, nova economia, né? Eu prefiro chamar de nova economia, porque a economia criativa também está inserida nessa nova economia, que é a economia compartilhada,
economia do propósito, economia circular. Mas como que esse espírito colaborativo está contribuindo? E aí, voltando para as empresas que estão no livro, essas empresas que estão inovando, elas adotam, de fato, um conceito de rede para se envolver com projetos das quais elas se interessam. Elas estão usando esse conceito de rede, aí a gente vai depois dar alguns exemplos mais práticos, para se reinventar, para se reestruturar, para se manter, inclusive, inovadoras. Elas beneficiam-se do conceito de open source, por exemplo, e retribuem com ele, também abrindo projetos, metodologias, códigos. Usam processos menos competitivos e muito mais colaborativos, de um modo geral. E aí eu queria assim, só chamar um pouco a atenção, porque eu acho que a gente está vivendo um movimento que é muito interessante, que vai um pouco na contramão do que a gente viu, principalmente nos anos 80, 90, de aquele conceito de que para você ser bem-sucedido, para você ser líder no mercado, você precisa destruir o outro, você precisa aniquilar o seu concorrente. Cara, isso mudou muito de 20 anos para cá, né? Se for pensar, a gente estava muito próximo de uma situação mais aceitável nesse sentido, que hoje não é mais tão aceitável. E aqui tem todos esses aspectos que são bem interessantes para essas empresas mais criativas, que tem a ver com compartilhamento de uma série de coisas. Nessas empresas, por exemplo, eu vi que é muito comum o compartilhamento de um colaborador. Por exemplo, eu posso trazer um colaborador para a minha empresa extremamente qualificado se eu dividir o tempo dele e o salário dele com uma outra empresa. E, eventualmente, esse colaborador vai ser um ponto de conexão de projetos, de iniciativas que vão render outros frutos. Compartilhamento de espaço, de projetos, de ideias. Pô, os coworkings, né, são muito mais do que simplesmente espaços em que você divide ali as salas para poder pagar o aluguel. Viraram realmente espaços de troca de ideias, de troca de projetos. E isso, se a gente for pensar, é relativamente novo. Compartilhamento de conhecimento. Poxa, eu acho que esse é um princípio fundamental da cultura hacker. Aqui eu acho que tem um caso super interessante do Chris Anderson, não sei se vocês conhecem a história dele, é um jornalista. Ele foi editor-chefe da Wired, escrevia sobre a postura maker, né? Ele coloca essa cultura maker como a nova revolução, depois da revolução rural, industrial, ele fala muito da cultura maker. E a cultura maker só é possível graças a esse espírito colaborativo e de compartilhamento. O próprio Chris Anderson, ele abandonou a vida de jornalista e hoje ele toca uma empresa de drones que vale milhões e milhões de dólares. Como que ele fez isso? Os filhos dele piravam nessa história de drones e ele começou a se aprofundar numa pesquisa e começou a querer montar drones. E nessa pesquisa, ele se encontrou com pessoas virtualmente que estavam completamente dispostas a dividir com ele todo o conhecimento que tinham sobre esse assunto. Cara, e graças a isso, e importando peça, trazendo peça, ele fez uma amizade com um chinês, com um jovem indiano, que estavam dispostos a contar tudo para ele sobre o que sabiam sobre esse assunto. Ele se especializou nisso, criou a empresa dele e hoje está milionário por causa disso. Simples assim. E todo esse conceito de financiamento coletivo, né? Não só crowdfunding, mas o crowdsourcing também, que você compartilha de novo, conhecimento, recurso, que é a vaquinha sofisticada, né? A vaquinha existe há muito tempo, mas hoje o crowdfunding está se tornando, de fato, uma alternativa a projetos, uma alternativa para que você possa tirar ideias do papel. Né? Ainda tem um perfil bem específico no Brasil, mas, poxa, não só para você viabilizar financeiramente, mas para você divulgar uma ideia e engajar uma comunidade em torno da sua ideia. E aqui falando um pouquinho de histórias práticas, né, de como o empreendedorismo criativo se beneficia do espírito colaborativo. E aí eu trouxe alguns casos. Quem aqui conhece o Catarse ou já colocou algum projeto
no Catarse ou já financiou, já contribuiu com algum projeto? Legal. Bastante gente. Bom, o Catarse é isso, é uma empresa de crowdfunding. Como que o Catarse conseguiu virar uma empresa? Como que os meninos, os sócios do Catarse, tiraram essa ideia do papel? Eles eram estudantes de administração, estudavam na GV, estavam querendo fazer alguma coisa diferente, se inspiraram naturalmente pelo Kickstarter, que é a maior plataforma, das maiores plataformas de crowdfunding do mundo, e ainda tinha pouquíssimo assunto, eu lembro que quando eu comecei a fazer o livro, eu comecei a pesquisar sobre crowdfunding, em português não tinha praticamente nenhum conteúdo, nenhum material. E aí eles estavam desbravando um território e resolveram, antes de lançar a plataforma, criar um blog para contar para as pessoas que eles estavam tentando fazer isso no Brasil e que eles estavam com um monte de dúvida, com um monte de problema, com um monte de receio, ou seja, vai totalmente na contramão daquela ideia de que quando você tem uma boa ideia, guarda essa ideia porque alguém pode ir lá, roubar a sua ideia e fazer melhor que você. Eu acho que hoje o espírito é completamente outro. Você tem uma boa ideia? Cara, está cheio de boas ideias por aí. Hoje conta muito o poder de execução. Então foi isso que eles fizeram. Eles lançaram um blog para dizer que eles estavam querendo trazer uma plataforma de crowdfunding para o Brasil, chamando as pessoas que sabiam, que se interessavam pelo assunto, em torno desse assunto. E graças a isso, depois de tentar fazer a plataforma com uma galera da Índia, de perder tempo, dinheiro, eles descobriram um cara que depois virou sócio do Catarse para programar a plataforma. Esse foi o maior problema que eles enfrentaram no começo da empresa. E tempos depois, quando a empresa já estava funcionando, eles abriram o código e o código está disponível hoje para quem quiser. Então, se você quiser montar a sua plataforma de crowdfunding com o código do Catarse, está aí, você consegue. E por que isso? Como que o Catarse se beneficia disso? Quanto mais o conceito de crowdfunding estiver maduro no Brasil, melhor para eles. Mais gente apoiando o projeto, mais projetos dentro da plataforma. Então, eles se beneficiam de fomentar esse assunto no Brasil. Outra coisa que eu achei muito curiosa é que, ao longo do processo de criação da empresa, apareceu um grande concorrente no meio do caminho, que era o pessoal do Rio, dono da Multidão, que era exatamente uma plataforma de crowdfunding, bem nesse comecinho de crowdfunding no Brasil. E aí, no primeiro momento, eles conversaram, trocaram uma ideia e resolveram cada um ir para o seu canto, porque cada um queria criar sua empresa. Quando o Catarse já existia, a Multidão começou a fazer divulgação da ideia e os meninos do Catarse viram que o pessoal da Multidão era muito bom em divulgação e comunicação, enquanto que o pessoal do Catarse era muito bom em tecnologia. Bom, eles se encontraram, resolveram se juntar, conversaram e decidiram virar Catarse. Então, a Multidão virou Catarse e eles são sócios até hoje. Ou seja, no meio do processo, eles encontraram o maior concorrente possível e estão juntos. E foram se conhecer, foram conversar e tal. Então, são sócios. Outra coisa que, para mim, foi muito impressionante no caso do Catarse é que tinha um espírito colaborativo num outro nível. Durante os primeiros anos, os sócios eram remunerados de acordo com a necessidade pessoal de cada um. E isso funcionou muito bem durante um tempo. Ou seja, um era casado, tinha filho, ganhava mais. O outro estava estudando, morava na casa dos pais, ganhava menos. Se você for pensar, como que isso funciona e funcionou durante um tempo, é uma inversão, né, de valores, se a gente for pensar numa estrutura mais convencional, muito grande. Perestroika. Alguém aqui conhece a perestroika? Alguém já fez curso na perestroika? Legal. A perestroika é uma escola de criatividade que nasceu como uma escola de comunicação, né, voltada para o mercado publicitário. Os meninos eram publicitários do Sul. E, dada a hora, eles resolveram lançar um curso de pôquer. Foi o primeiro curso regulamentado de pôquer no Brasil. E aí que mudou completamente como a perestroika era entendida e eles viraram uma escola de cursos livres. A perestroika só foi possível por conta de um modelo muito distribuído, um modelo de negócio muito distribuído. Qual que era a ideia? Bom, a gente tem aqui a sala, a estrutura, a gente vai fazer a divulgação, mas a gente vai se associar com quem trouxer o know-how, o assunto de um curso, e der a aula desse curso, quem fizer a curadoria
né, desse curso. Então, eles tinham uma formação societária dentro da mesma empresa para cada curso. E foi assim que eles conseguiram colocar aquele negócio de pé no começo. Para cada curso, uma formação societária diferente. A mesma coisa eles fizeram quando eles foram expandir e abrir unidades em outros estados brasileiros. Um modelo totalmente distribuído. A política de crescimento da perestroika também foi muito interessante, porque eles começaram a ficar muito grandes, a estrutura do Rio começou a crescer demais, de Porto Alegre começou a crescer demais, e aí os caras tinham saído do mercado publicitário exatamente para não ter uma rotina maluca, super desgastante, para não trabalhar loucamente. E eles olharam e falaram, pô, mas a gente está entrando numa loucurada aqui que não faz sentido, não vale a pena. E aí eles começaram a diminuir, cortar o tamanho dos cursos e a espalhar o negócio da perestroika em diversas áreas, completamente diferentes, com empresas menores. Como que eles fizeram isso? Trazendo os funcionários para se tornar sócios de cada uma dessas novas empresas. Então, hoje, eles têm a escola de criatividade, tem uma marca de cerveja, tem um bar, tem uma empresa de aplicativo de tecnologia. São vários negócios em diferentes áreas, tocadas também com formações societárias próprias, graças à transformação do funcionário em empreendedor. E lá na perestroika tem um ciclo de 5 fases em que todo funcionário sai empreendedor, ou sócio da perestroika, ou vai tocar o próprio negócio fora da perestroika. E a perestroika, que é uma escola livre e diferente por causa da metodologia das aulas. Então, quem já fez, não sei se vocês chegaram a ver, lá tem um checklist, por exemplo. O professor é um cara que, antes de tudo, precisa inspirar. O professor precisa ter um tweet da aula. O que a sua aula vai deixar para o aluno em 140 caracteres? Ou um treco, que eles chamam. O que vai ficar da sua aula para quem participou? Enfim, eles têm toda uma metodologia que faz da perestroika uma escola de criatividade. E eles também abriram toda essa metodologia. Isso está disponível. Tem um link lá que você vê exatamente esse checklist e toda a forma que a perestroika, toda a maneira que fez da perestroika a perestroika. Ou seja, para eles também é muito importante que quanto mais educação pouco convencional existir, melhor. Quanto mais escolas livres houver, melhor. Quanto mais gente disposta a hackear e transformar metodologias de ensino hoje, melhor. Eles se beneficiam disso, o negócio deles acaba crescendo. E, por fim, a Box 1824. Também essa é mais conhecida. A Box é uma empresa de pesquisa, tem 10 anos mais ou menos. Nasceu com essa pegada de ser uma empresa muito jovem, muito inovadora, porque derreteu completamente as estruturas desse mercado que era muito formal, né, de pesquisa, de focus group e tal, aquela coisa de você ficar atrás do espelho, vendo as pessoas discutirem e analisarem os seus produtos. A Box chegou meio que com o pé na porta desse mercado, transformou radicalmente há 10 anos, mas não é fácil você se manter muito jovem e nova 10 anos depois. Né, hoje em dia, tudo muda muito rápido, tudo é muito dinâmico. E para se manter jovem, a Box passou por uma reestruturação muito importante em 2013, e aí depois eu vou falar dos outros pontos ali em cima, em que eles adotaram o trabalho em rede. O que significa o trabalho em rede? Eles só mantiveram como estruturas fixas atendimento, planejamento e administrativo, transformaram todos os funcionários em colaboradores. Claro que isso tinha a ver também com deixar a estrutura fixa mais leve, que estava ficando muito pesada, né? Mas eles acabaram gerando mais projetos para as pessoas que estavam em volta. As pessoas que se transformaram em colaboradores tiveram um ganho de 25% no salário. A Box teve um faturamento que foi o terceiro maior faturamento da história da Box, depois que eles adotaram o sistema em rede. E a qualidade dos projetos também melhorou, porque quando você pode formar uma equipe multidisciplinar em cada um dos projetos, cara, as pessoas que se envolvem nesse projeto, que são pessoas que estão aí pegando outros trabalhos, estão super envolvidas com aquilo, estão engajadas naquilo. Você pode formar equipes muito mais multidisciplinares do que a sua equipe fixa, que está
com vários outros problemas de rotina burocráticos para lidar ali no dia a dia. Também tem um processo de crescimento que é interessante, que é totalmente distribuído, em que os funcionários viram sócios de departamentos que começam a aparecer. Então, você faz um crescimento que é assim, por exemplo, dentro da sua estrutura, a área de pesquisa online começa a ficar muito grande. Você tem clientes que trabalham com uma área de pesquisa online. Bom, vamos transformar essa área numa empresa? Legal, e o funcionário se torna sócio e você tem um modelo mais distribuído. E outra coisa que foi muito interessante é que logo no início a Box ganhou uma projeção internacional porque abriu a sua principal pesquisa. Investiu dinheiro para fazer uma pesquisa que a consagrou porque abriu a pesquisa. E isso no mercado de pesquisa é muito raro, é muito difícil. Afinal, esse é o seu negócio, esse é o seu tesouro. Mas ao abrir a pesquisa, e eu não sei se vocês lembram dessa, que era dos Alpha, Beta, Mainstream, que é um vídeo bem famoso, que já tem um bom tempo, mas ao abrir a pesquisa em que eles investiram, eles ganharam uma projeção internacional e assim se beneficiaram também do conceito de open source. E aqui, para dar mais um exemplo, que é algo bem comum, principalmente nessas empresas, o livro traz a história de 9 empresas. E aí foi muito engraçado que, conforme eu fui entrevistando, indo atrás dessas pessoas, eu fui vendo que, cara, é um núcleo criativo que se relaciona, se conhece, faz projetos juntos. Em que o conceito também, de novo, de concorrência, cara, não existe da forma mais tradicional. Mesmo empresas que trabalham com pesquisa, por exemplo, acabam se juntando para um projeto porque ganham força num projeto e não entendem que a outra empresa que tem o mesmo core que você te ameaça, mas sim que te dá força. Então, o exemplo da mesa e cadeira da Flag e da Mandala, vocês conhecem essas 3 empresas mesmo, a gente falou. A Flag é uma holding, né, que está juntando um monte de empreendedor embaixo de uma estrutura que já é uma estrutura bem grande, mas são 3 empresas que começaram a flertar, namorar, a trabalhar juntas em alguns projetos. Esse projeto é um projeto interessante do Kobe Bryant. Assim, basicamente, ele queria fazer um projeto com crianças e jovens em situação de risco no Brasil, sempre, naturalmente, por meio do esporte. E aí o Lourenço Bustani, que é o sócio da Mandala, que é o idealizador da Mandala, teve um contato com ele e levou a metodologia da mesa e cadeira para desenvolver um projeto. A partir desse projeto, Mesa e Mandala passaram a ser sócias da Flag. Hoje elas trabalham dentro de um esquema que usa e usufrui de toda a estrutura da Flag. E aí, assim, trocam, na verdade, conhecimento não só nas áreas em que atuam, mas trocam as estruturas. Toda a parte de administrativo, financeiro, RH, enfim. A Mesa e a Mandala podem focar no seu principal negócio sem se preocupar tanto com essas outras áreas. E hoje estão juntas. Tem até depois um videozinho, se vocês quiserem saber mais sobre o projeto. É um projeto interessante que depois fez com que as 3 estivessem juntas. E aí eu queria, antes da gente abrir para as perguntas, começar fazendo essa para vocês. Quem tende a achar que, na maioria das vezes, nós somos colaborativos? O resto tende a achar que, na maioria das vezes, a gente é mais competitivo? Porque, assim, essa é uma discussão filosófica, religiosa, milenar, né? Se os seres humanos são bons ou ruins, se nós somos altruístas ou egoístas, se a gente é mais colaborativo ou competitivo. E claro que a gente não é só uma coisa ou outra. Claro que isso depende muito do ambiente, das circunstâncias, das situações às quais a gente é exposto. Mas eu fiquei muito feliz quando eu estava procurando um estudo que me endossasse, porque eu intuitivamente acho que na maioria das vezes a gente é, sim, muito mais colaborativo. Aos olhos da ciência, e aqui tem um estudo recente, que na sua conclusão diz exatamente isso: somos uma espécie extraordinariamente cooperativa, disposta a contribuir para o bem do grupo. Quando que a gente não age instintivamente de forma colaborativa? Quando a gente se vê em situação de risco, quando a gente está ameaçado,
quando você está com medo, quando você adota uma postura defensiva. E aí eu queria propor exatamente essa reflexão para vocês. Eu fico muito feliz em saber que o movimento do empreendedorismo criativo, da nova economia, de certa forma, vai na contramão da lógica da competição, de que para você ser bem-sucedido você precisa destruir o outro, o seu concorrente, e que faz esse resgate à nossa natureza humana, que é, sim, de colaborar. A gente aprendeu a viver em comunidade e a se beneficiar desse conceito de comunidade. É mais fácil, facilita a vida, a gente se ajuda, né? Então, eu acho que tem um movimento muito interessante aí que veio para ficar, que adota essas práticas muito mais humanas e colaborativas. É isso. Obrigada.